paz do Senhor, meus irmãos. Estamos agora a paz do Senhor, meus irmãos. Estamos iniciando mais uma aula da EBD desta manhã. A gente estava aqui se configurando e para nós é uma alegria estar com os amados irmãos nesta manhã. Hoje, manhã especial do dia comemorativo ao Dia das Mães. Desde já nós queremos parabenizar cada uma das mães, aquelas que o Senhor tem chamado para cuidar de nós, cuidar dos nossos filhos, cuidar dos netos, e assim que Deus continue ricamente abençoando, estendendo a sua mão de misericórdia e bondade para todas as mamães que se encontram em suas casas. Nós sabemos desses dias têm sido difíceis, têm sido diferentes, tem sido uma rotina totalmente nova. Nós nunca, talvez até na história mais recente da humanidade, alguém tenha passado por essas circunstâncias, mas nós louvamos a Deus e agradecemos pelas mães que, com sua garra, com sua disposição, com seu ânimo, consegue conduzir seus lares, consegue cuidar dos seus maridos, consegue cuidar dos seus filhos, consegue administrar sua casa, conseguem também trabalhar. Tem muitas irmãs, né, nossas que estão ainda com a necessidade de saírem para trabalhar, as irmãs enfermeiras, especialmente aquelas que trabalham nos hospitais. Que o Senhor abençoe ricamente cada uma, guardando, protegendo, livrando de toda aparência do mal, para que os anjos do Senhor se acampem ao seu redor e os livre de toda aparência do mal. E assim vamos continuar essa peleja até o Senhor, assim, até que o Senhor possa cessar esses dias, e nós rogamos a Deus que Ele abrevie esses dias para a sua glória, e para que possamos sair dessa situação mais fortalecidos, mais edificados e mais abençoados. Bom, agora nós queremos iniciar nossa ministração nesta manhã. Nós vamos ver qual é a lição que nós vamos aprender hoje. Nós vimos nas lições iniciais a bênção de ser crente, a bênção de ser cristão, as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, que Deus nos reservou, nos salvando, nos remindo, nos purificando, nos libertando, nos conduzindo do reino do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. E hoje Paulo vai relembrar, Paulo vai fazer menção daquilo que ele era e daquilo que nós éramos antes de nós aceitarmos a Jesus como Salvador. Nós éramos considerados, segundo a cultura judaica da época, gentios. Gentio era este povo que vivia longe de Deus, longe da comunidade de Israel e longe das promessas. Daí o título da lição de hoje é que nós vamos analisar e avaliar que condição espiritual estava vivendo aquele povo sem Deus, sem paz, sem salvação, alheio às promessas que o Senhor tinha reservado para o seu povo. Mas o Senhor, Ele abriu a porta da graça, e por meio dessa porta aberta, nós gentios também, os gentios de uma maneira geral, também entraram. Muito bem, o ponto central da lição de hoje, como eu já fiz uma breve introdução, é que os gentios, ou seja, aquelas pessoas que não conheciam a Deus e não faziam parte da comunidade judaica, elas se tornaram descendência de Abraão, se tornaram também filhos de Abraão pela fé, e na condição de filhos de Abraão pela fé, por meio da fé em Jesus Cristo, se tornaram igualmente herdeiros das mesmas promessas, porque na próxima lição de domingo
nós vamos estudar que de dois povos Deus fez um. Gentios e judeus agora são um povo só, que constituem a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça e nós somos os membros. Essa lição nós vamos estudar na próxima semana. A lição de hoje nós vamos aprender qual é a condição do gentio, qual é a dificuldade que o gentio enfrenta estando longe dessa comunhão, longe dessa aliança com Deus. Então, nós hoje vamos explicar por que as pessoas sem Deus, os gentios, estavam privadas das promessas messiânicas que foram dadas ao povo de Israel. A lição está separada em 3 tópicos. No primeiro tópico nós vamos aprender o que é circuncisão, não é? E o chamado dos incircuncisos, ou seja, aqueles que não eram circuncidados, para também o ministério da circuncisão. Também vamos estudar a respeito das promessas de Deus que foram feitas e das alianças que foram feitas com Deus, com o seu povo, e esse povo, os gentios, estavam estranhos, ou seja, estavam alheios, estavam afastados, estavam distantes dessa promessa, desse conceito, desse pacto, dessa aliança. E a condição que as pessoas vivem sem Deus e sem paz, sem esperança e sem Deus no mundo. É isso que Paulo vai dizer, essa condição perigosa, triste, das pessoas que não caminham juntamente com Deus. É isso que nós vamos aprender hoje. Esses 3 tópicos. Vamos aprender que os gentios foram chamados para a circuncisão, foram chamados incircuncisos, foram também estranhos à promessa e também não tinham esperança e sem Deus no mundo. Para nós introduzirmos o estudo da lição de hoje, nós precisamos compreender, meus amados irmãos, você que nos assiste, desde já nós louvamos a Deus, agradecemos a Deus pela sua companhia nesses domingos de manhã, e também pedimos que você, se você tiver grupos no WhatsApp, você também pode compartilhar essa mensagem no grupo de WhatsApp. Basta ir lá em outras opções, né? Lá no vídeo tem 3 pontinhos, você vai em outras opções e lá embaixo no final compartilhar no WhatsApp, né? É bastante fácil. Você vem no seu WhatsApp e pega o vídeo que nós estamos transmitindo e vem aqui, ó, nos 3 pontinhos que tem cá, e no final tem compartilhar, né? Compartilhar, e você bota enviar no WhatsApp. E aí você seleciona os grupos para os quais você deseja transmitir essa aula, certo? Você compartilha, envia, e aí as pessoas vão ter acesso a essa aula. Então, meus amados irmãos, para você que entrou agora pelos grupos que eu selecionei agora, nós estamos estudando a respeito da lição número 6, que trata da relação, da condição do gentio sem Deus. E eles estavam longe da promessa de Deus, e sem esperança e sem fé no mundo, distante das alianças. E vamos ver agora qual era o cenário que as pessoas estavam vivendo. Que cenário era aquele? Paulo reconhecia a difícil tarefa de unir gentios e judeus numa unidade orgânica. Paulo sabia que não era fácil, né? Trazer a adesão daqueles grupos. Jesus começou a salvar pessoas. E em começando a salvar pessoas, ele começou a introduzir essas pessoas no seio dos apóstolos, certo? Então, Paulo reconhecia essa difícil situação de unir esses 2 grupos. Por quê? Porque os cristãos judeus que se convertiam, os judeus que se convertiam ao cristianismo, ao ensino, e criam que Jesus era o Messias, e começaram a seguir o Messias, eles se mostravam relutantes em admitir na igreja os gentios que não eram da linhagem dos judeus, porque eles pensavam que a salvação era para os judeus. A salvação, primeiramente,
do israelita, como diz Paulo aos Romanos, e depois também para o grego. Então, a salvação é abrangente e é extensiva a todos. Os judeus não compreendiam essa mensagem e achavam que, por exclusividade, a salvação seria tão somente endereçada, separada e reservada para eles. Então, os próprios judeus consideravam os gentios como cães, eles eram considerados como cães. E outra coisa, eles queriam que eles passassem, é interessante, irmãos, que eles queriam que se um gentio, que não fosse judeu, uma pessoa que não fosse judia, um gentio, se ele quisesse converter ao cristianismo, ele primeiro precisaria passar pelo rito judaico, e o rito judaico da circuncisão, para depois entrarem na comunidade dos salvos em Cristo Jesus, da qual os cristãos judeus já pertenciam. E se levantou uma polêmica no meio da igreja, certo? E tiveram que resolver a situação. Para isso foi convocado um concílio, o primeiro concílio da igreja em Jerusalém, certo? Para quê? Para avaliar, analisar, pesar, definir, deliberar acerca do que fazer com os gentios e que obrigações os gentios precisavam obedecer para serem igualmente aceitos na igreja do Senhor, né? Vejam a dificuldade. Então, foi convocada o Concílio de Jerusalém, que Tiago foi o presidente, e no capítulo 15 de Atos no capítulo 15, versículo 1, você pode acompanhar em sua Bíblia, se você pode abrir sua Bíblia, em Atos do capítulo 15, versículo 1, que diz assim: então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidares conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Interessante, né? E, tendo Paulo e Tito, Barnabé, não pequena discussão e contenda com eles, Paulo e Barnabé eram os evangelistas, os apóstolos que avançaram na evangelização dos outros povos e dos povos gentios. Ele foi para os gentios, ele alcançou os gentios, ele ganhou muitos gentios para Cristo. Ele participa dessa reunião e ali acontece uma grande discussão e contenda entre eles, né? E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos. E quando eles chegam em Jerusalém, eles foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos anuncianos, e eles anunciaram quão grandes coisas tinham sido feitas. Olha, interessante. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, Atos 15, 4, se levantaram dizendo que era preciso que eles, os gentios, se circuncidassem e que eles guardassem a lei de Moisés. Está vendo as coisas? Isso foi um grande debate, certo? Então, para encerrar, a deliberação final, certo, foi que, na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, os convencionais, os homens que participaram da Assembleia, os apóstolos, né, que os gentios se abstenham das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada, da fornicação, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes e bem vos vai. Então, o resumo da deliberação da Assembleia em relação aos gentios que iriam participar do corpo de Cristo e a participar da igreja junto com os judeus era que eles observassem apenas isso, né? Se abster da carne sufocada, da fornicação, do sangue, quer dizer, elementos essenciais comuns que eles precisavam guardar, só isso, não precisava circuncisão nem nada, certo? Mas, mesmo assim, eles levaram de volta essas deliberações para as suas comunidades, onde eles visitavam, nas suas viagens missionárias, nas suas cartas, e uma dessas cartas é uma carta muito incisiva de Paulo, uma carta muito exortativa de Paulo, é que ele escreve para os crentes
da Galácia e, sobretudo, aos crentes judeus da Galácia, porque eles estavam querendo que os gentios que estavam aderindo à igreja, estavam aceitando a Jesus, estavam participando das reuniões da igreja recém-criada, recém-formada, eles pediam, eles queriam exigir que os gentios se circuncidassem. A gente vai explicar daqui a pouco o que é circuncisão, né? Uma prática absolutamente judaica. E Paulo lembra eles e chama eles de insensatos. Ó insensatos, Gálatas! Como é que vocês começaram pela graça e agora vão querer terminar na lei? Começar no espírito e terminar na carne? Por quê? Porque eles buscavam se gloriar na lei, certo? Em Gálatas capítulo 5, versículo 1, Paulo escrevendo para eles, com essa finalidade, essa carta de Paulo foi tão incisiva e foi uma cobrança tão forte que nas demais cartas que Paulo escrevera para as demais igrejas, Paulo faz uma saudação, né, bem se vos vá, eu estou alegre convosco por causa da sua fé, do amor para com os santos. Ele escrevia isso para todas as igrejas, porque nas igrejas tinha isso. Na igreja de Gálatas, ele já entrou direto no assunto, ele saudou e já foi direto no versículo 6, né? Dizendo assim: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. E aí ele já vai começando a descrever o que estava acontecendo. E no capítulo 5, versículo 1, ele diz assim: estáis, pois, firmes com Cristo, que nos libertou, e não tornai-vos a meter debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Paulo aqui estava alertando aqueles irmãos que estavam sendo coagidos a serem circuncidados, que não se circuncidem. Não. No item 4, aqui nós vamos ver as condições dos gentios. Qual era a condição que os gentios estavam vivendo? Paulo, em Efésios, no capítulo 2, verso 12, ele explica qual era a condição que os gentios estavam vivendo. Efésios 2:12, é isso que ele vai explicar nessa lição de hoje detalhadamente. Ele diz: naquele tempo, vós estáveis sem Cristo, em primeiro lugar, estavam vivendo sem Cristo. Segundo lugar, eles estavam. No segundo lugar, eles estavam separados da comunidade de Israel, que era o povo eleito da promessa. Terceiro, eles estavam estranhos, alheios, separados, não é? Sem usufruir do direito das alianças da promessa de Deus, certo? E em terceiro lugar, eles viviam sem esperança e sem Deus no mundo. Que coisa triste, né, irmãos? E essa era a condição dos gentios. Então vamos ver o primeiro passo que o autor da lição comenta, é a respeito da circuncisão. Não é? Eles eram chamados incircuncisos. Isso aí, meus irmãos, quando um gentio era chamado de incircunciso, era um adjetivo pejorativo, ou seja, era um mau sinal, né? Era como se fosse um insulto, né? Incircuncisos. Então, o que era a circuncisão? A circuncisão foi um sinal que Deus deu inicialmente a Abraão para que ele fizesse uma cirurgia. Na época não era uma cirurgia, né? Era algo mais bruto, digamos assim, né? No prepúcio do pênis da criança, né? Quando ele chegava aos primeiros dias de vida, né? E aqui em Gênesis, no capítulo 17, a partir do versículo 10, nós temos Gênesis 17, 10, nós temos a instituição da circuncisão e a explicação dessa prática. 17 e 10.
Gênesis 17, 10. Disse mais a Abraão, no versículo 9. Deus falando com Abraão. É Deus falando diretamente com Abraão. Tu, porém, guardarás o meu concerto. Deus estava aqui celebrando uma aliança. Daqui a pouco a gente vai ver as alianças que Deus estabeleceu com o homem desde o Éden até o tempo da igreja do Senhor. Certo? Então, Deus estabelece com Abraão: guardarás o meu pacto, o meu concerto, a minha aliança, tu e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. Este é o meu concerto que guardarei entre vós e mim, entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho, será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto eterno entre mim e vós. O filho de 8 dias depois será circuncidado, todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa, ou seja, os filhos legítimos, né? Os comprados por dinheiro, ou seja, os escravos, ou que não for da tua semente, com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro, e este será meu pacto na vossa carne, por concerto perpétuo. O macho com prepúcios, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do meio será extirpada dos seus povos. Quebrantou o meu concerto. Então os judeus, eles tinham razão, até certo ponto, de cobrarem a circuncisão, porque eles estavam obedecendo a aliança que Deus havia feito com Abraão, certo? Mas Jesus é mediador de um novo concerto, de um novo pacto, de uma nova promessa, né, de uma nova aliança firmada em melhores promessas. Essa foi a aliança que Deus fez com o seu povo, certo? Em relação à circuncisão. Então, qual era o significado religioso, né, de fazer essa cirurgia de fimose, né? Os nossos meninos, quando são pequenininhos, né, os homens, a gente leva no médico para ele ver a situação, e normalmente alguns precisam fazer essa cirurgia, né? Mas essa marca que fica dessa cirurgia, para que serve? Qual é a finalidade, qual é o objetivo? A gente estava falando a respeito do significado religioso da marca da circuncisão no povo judeu, né? Tinha, além de ser uma marca física, né, na carne, direto na carne dos homens, desde que ele era recém-nascido, então isso apontava para a santificação do povo, né? Êxodo 19, 5, 6, a gente vê um sinal de santificação. 19, 5 e 6. Vós sereis para mim um sacerdócio real, povo santo, estas palavras faladas de Moisés, e por aí vai, né? Se vós, se diligentemente ouvides a minha voz, guardares o meu concerto, então sereis para mim propriedade particular. Então era um sinal religioso também. E também era um sinal de purificação. Gálatas 5,19, Paulo fala também a respeito, dizendo que era um sinal de purificação. Gálatas 5,19 também fala. Vamos ver aqui qual era o significado pessoal para a pessoa dessa circuncisão. Era circuncisão na carne, né? Era evidência física íntima, em contraste com a evidência do coração, era algo físico, material, né? E também era um contraste, né? Era um contraste entre aquilo que as pessoas mostravam no exterior, que diziam, não, eu sou circuncidado, tá aqui, eu sou judeu, mas aquilo não servia para dizer que aquela pessoa poderia dizer que era um circunciso de coração, digamos assim. Então, era em contraste com o interior dela, né? Efésios 2,11
fala a respeito disso. Aqui em Efésios 2:11. No outro tempo, lembrai-vos de que, no outro tempo, vós eres gentios na carne, chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Essa era a condição externa entre quem era gentio e quem era judeu, certo? Agora, esses contrastes também nós vemos em Romanos 2:29. Você pode acompanhar na sua Bíblia, você que está acompanhando aí a lição, Romanos 2:29, diz assim, olha o que Paulo explica sobre a circuncisão, a partir do versículo 25, da prática da circuncisão e o que ela significava. Romanos 2:25. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, quer dizer, ela tem o seu proveito, se você guardar a lei. Se você for um judeu fiel, guarda da lei. Mas como não tinha ninguém que guardasse toda a lei, logo eles eram desobedientes à lei. Mas mesmo assim, Paulo recomenda, se você acha que a circuncisão realmente é importante, então você tem que guardar a lei. Mas se você é transgressor da lei, então a sua circuncisão se torna em incircuncisão, ou seja, não serve para nada. Certo? Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão, ou seja, se você não diz, se você que você trazendo para a realidade atual, se você diz que é crente e não vive como cristão, é melhor uma pessoa que não é cristã, que não diz que é cristã, mas que vive como cristão, seguindo, temendo a Deus e obedecendo a sua vontade. Isso era o que Paulo queria dizer. A circuncisão, que por natureza o é, e se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei. Aí Paulo vai explicar, porque não é judeu aquele que é exteriormente, nem é circunciso aquele que o é na carne, exteriormente, na aparência, mas judeu é aquele que é no interior, e circuncisão é aquela do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas vem de Deus. Não está entendendo? Então, o exterior, e a gente trazendo agora para a nossa realidade, aquilo que nós demonstramos ser para os outros, muitas vezes não quer dizer muita coisa. Talvez para os homens tenha algum significado, mas Deus que contempla o interior é quem vai pesar aquela nossa condição, se realmente somos fiéis a Deus ou não, certo? Nós precisamos ter a marca de Cristo, certo? Gálatas 6,15 também fala. Gálatas 6,15. Gálatas 6,15 também fala. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão é alguma coisa, nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Então, para Cristo, para quem está em Cristo, ser circunciso ou incircunciso significa muita coisa. Tinha judeus circuncidados e judeus não circuncidados na igreja, certo? E por isso tinha as dificuldades das discussões entre judeus e gentios, certo? E por isso, como nós dissemos no início da aula, houve um concílio para dar um novo significado, né? Em Filipenses 3,3 dá um novo significado também para a circuncisão. Filipenses 3,3 diz assim: Filipenses 3,3 diz assim: porque, ele vai explicar o sentido da verdadeira circuncisão, porque a verdadeira circuncisão somos nós que servimos a Deus, nós que servimos em espírito, nós que não nos gloriamos na carne, nós que não confiamos na carne, mas nós que nos gloriamos em Cristo. Essa é a verdadeira circuncisão, certo? Os gentios corriam outro perigo, diz aqui
o comentarista da lição de hoje, você que está com a sua lição, é que eles viviam sem Cristo, ou seja, sem desfrutar da amizade com o Pai, sem desfrutar da amizade com Yahvé. Salmos 25, 14 fala dessa condição de amizade para com Deus. Salmo 25, 14. Você pode abrir sua Bíblia, usar sua Bíblia. Salmos 25, 14. Diz assim: o segredo do Senhor é para com os que o temem, e ele lhes fará guardar, saber o seu pacto, o seu conselho. Certo? Os pagãos não regenerados, eles não têm Cristo na vida, eles estão fora da promessa. João 4, 22 vai explicar. João 4, 22 vai explicar. Você pode abrir sua Bíblia e acompanhar. João 4, 22 diz assim: vós adorais o que não sabeis, os gentios, né? Os samaritanos aqui no caso. Mas nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Então eles viviam separados, alienados da promessa de Cristo. A mulher samaritana disse: eu sei que quando vier aquele que está prometido, ele fará todas as coisas. Aí Jesus disse: pois é, sou eu mesmo. Certo? Jesus dizendo. E eles eram indiferentes também à promessa. Hebreus 8 a 10 também fala. Certo? Vamos para a exclusão da aliança exclusiva a Abraão. Vamos lá. Eles estavam separados, né? A lição de hoje. Em primeiro lugar, são as 4 tragédias espirituais que os gentios estavam passando. É que eles viviam sem Cristo, a primeira, depois estavam separados da comunidade de Israel. Ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem dos gentios não pertencerem à comunidade de Israel, né? Porque a aliança com Abraão era exclusiva para Abraão e seus descendentes. Está lá em Romanos 9, 4. Você pode abrir sua Bíblia também, em Romanos 9, 4. 9, 4, Romanos 9, 4. Romanos 9, 4. Romanos capítulo 9, verso 4, diz assim: aqueles que são israelitas, dos quais são as promessas, o culto, a lei, os concertos, a glória, a adoção de filhos, dos quais são os pais, dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos e em todos. Ou seja, as promessas da aliança de Abraão pertenciam ao povo judeu, certo? E os gentios estavam alienados, separados dessa aliança, dessa promessa. Também diz respeito a pertencerem à aliança por meio de Cristo. Gálatas 3, 29. Paulo fala, se os irmãos puderem depois ler essa carta de Gálatas, vão entender a diferença entre servir a Deus por meio da lei e servir a Deus por meio da graça. Gálatas no capítulo 6. Gálatas 6. É isso? Três, 29. E sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiro conforme as promessas. Bom, então, para resumir, eles estavam separados dessas promessas que eram restritas ao povo de Deus por meio da aliança que Deus fez com Abraão. E, em consequência disso, eles também estavam fora das promessas. Vamos lá. Certo? E fora, aqui diz o comentarista, eles estavam alienados das promessas. Nosso Deus, irmãos, é um Deus de promessas. E as promessas de Deus estão registradas nas Escrituras Sagradas. E na Escritura Sagrada, não é, Deus, ao longo da história, ou seja, nas dispensações, nós que acreditamos no operar de Deus na história por meio das dispensações, nós vemos, em primeiro lugar,
que Deus vem, ao longo das dispensações, celebrando alianças com o homem. Tem um livro, aqui eu vou passar já, pronto. As alianças com Deus, certo? Tem um livro chamado O Plano Divino através dos Séculos, de um pentecostal, um dos fundadores do pentecostalismo assembleiano no Brasil, Lawrence Olson, um dos nossos primeiros teólogos da nossa igreja aqui em Terras Brasileiras. Lawrence Olson, ele escreveu um livro chamado O Plano Divino através dos Séculos. Eu estou com ele aqui, eu não trouxe aqui para mostrar para os irmãos, mas é um livro pequenininho, mas ele é bem resumido, mas ele é bem profundo em termos de explicar a operação de Deus nas dispensações ao longo do tempo, né? As dispensações é o quê? É o operar de Deus, são as etapas de Deus ao longo da história do povo de Israel e finalmente na igreja, né, a nova aliança. E também, durante essas dispensações, durante o tempo de Deus, Deus vai celebrando promessas. Não é aquela promessa, você vai receber um carro, você vai casar, você vai receber uma bênção. Não é esse tipo de promessa. Essa aqui é terrena, passageira, limitada, fugaz, pequena, diante das promessas celebradas por Deus. Deus, ele primeiro celebra uma aliança. A primeira aliança que ele celebra na dispensação da inocência é com Adão, certo? Ele celebra uma aliança edênica, né? No Éden, primeira aliança com Adão, né? Ele faz duas alianças com Adão. Primeiro, a aliança edênica, que é do Éden, né? Onde ele condiciona a vida do homem no estado da inocência, né? Gênesis 1, 26 vai falar sobre essa aliança. Gênesis 1, 26. Né? Deus criou o homem, não é? E depois, em 2,16, ele ordena ao homem, né? De toda a árvore do jardim comerás e tal, e tal, e tal. Então, essa foi a primeira aliança que Deus fez com o homem, na época da inocência. A segunda aliança que ele faz com Adão é a aliança adâmica, que condiciona a vida do homem caído, né? E dá a promessa de um redentor, da semente da mulher, Gênesis 3,15, da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Essa é a aliança adâmica, certo? Depois da aliança adâmica, Deus faz uma nova aliança, né? Na dispensação do governo humano, né? Chamada dispensação do governo humano, essa época da história que culmina com o dilúvio. Deus faz uma aliança com Noé. E naquela aliança com Noé, lá em Gênesis 9, 16, Gênesis 9, 16, ele faz uma aliança, e a aliança que Deus faz com Noé é que jamais, a partir daquele dia, iria novamente destruir a terra com água. E ele dá como sinal, e este será o arco nas nuvens, o arco-íris, e eu o verei, para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda alma vivente e toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: este é o sinal do concerto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra, ou seja, conosco. Essa aliança que alcança nós. De modo algum vai acontecer um novo dilúvio. Jamais vai acontecer um novo dilúvio, porque Deus fez uma aliança firmada nessa promessa. Uma aliança é um pacto. E as promessas são decorrentes da aliança. Quando a gente casa, que a gente faz uma aliança, tem promessas que precisamos respeitar e obedecer. Promessas de fidelidade, amor, cuidado, né? Lealdade. E uma série de promessas que nós fazemos que são decorrentes dessa aliança que nós fazemos. E Deus fez essa aliança com Noé, que não iria mais destruir a terra com água. Mas tem outra aliança, a aliança com Abraão, né? Que ele inaugura lá
a nação de Israel e confirma a sua promessa a Adão e lhe concede a promessa da terra. Aqui diz respeito à terra. Essa aliança abrâmica ela é importante porque o movimento sionista de Israel, que sonha e que almeja ainda reintegrar todo o território que Deus prometeu a Abraão, porque Deus prometeu a Abraão, então é firmado nessa aliança que os judeus ainda hoje disputam aquelas terras, Cisjordânia, faixa de Gaza, aquela região ali de Israel que está debaixo de juízo, que está debaixo de briga com os palestinos, mas aquilo ali é Israel tentando conservar a sua aliança que Deus havia prometido a Abraão, certo? Também temos a aliança mosaica, onde são condenados todos os homens, né? Êxodo 19:5. Essa aqui já é uma nova aliança. Êxodo 19:5. Dessa feita com Moisés, certo? Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardares o meu pacto, o meu conceito, a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre os povos, porque toda a terra é minha, vós sereis reino sacerdotal, povo santo, e estas são as palavras que falarás ao filho de Israel. Promessa de Deus que Israel seria uma nação, um sacerdote real, povo santo, uma aliança firmada com Moisés baseado na lei. Tem a aliança palestínica, né, que garante a restauração final e a conversão de Israel, lá em Deuteronômio 28:1. Deuteronômio 28:1. Diz: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tenha cuidado de guardar todos os mandamentos que eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti. Né? E a gente vê aquelas bênçãos, né? Bendito serás quando entrares, quando saíres, o teu cesto, a tua macedeira. Isso aqui, às vezes, nós, como cristãos que gostamos de bênçãos, puxamos para nós, mas aquilo ali foi fruto de uma aliança palestínica de Deus com Israel, desde que ele obedecesse aos preceitos. Temos também a aliança com Davi, essa é uma aliança forte, onde Deus promete a Davi, não é? Que promete a posteridade de Davi, o trono de Israel cumprido em Cristo, ou seja, que não iria faltar descendência, não iria faltar rei ao trono de Davi, segundo Samuel 7,16. Segundo Samuel 7,16. Certo? Ele diz aqui a promessa de Deus a Davi. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será firme para sempre. Deus promete e cumpre por meio da ascensão de Cristo, não é? Com o rei que viria para assumir o seu lugar, conforme Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, seus irmãos abrirem as Bíblias, não é? Lucas capítulo 1. Pode abrir sua Bíblia aí, Lucas capítulo 1, versos 31 a 33, que vai ratificar, ou seja, vai confirmar a promessa de Deus para o povo de Israel. Lucas 1, 31 a 33, diz assim: eis que sobre o teu ventre conceberás e darás à luz um filho, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e olha aqui a promessa: e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. Né? Isso aqui era o anúncio do nascimento de Jesus. O anjo Gabriel falando com Maria. Ele diz: olha, do teu ventre sairá um que o nome dele será Jesus, você vai botar o nome dele Jesus, e ele será grande, ele será filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Glória a Deus, meus amados irmãos. É por isso que os judeus não entenderam quando Jesus foi crucificado. Por quê? Porque eles começaram a reconhecer em Jesus o Messias prometido, o rei que viria da raiz de Davi. Eles ficaram tão encantados com Jesus que no domingo anterior
da ressurreição, Jesus entrou na cidade montado num jumentinho, se cumprindo a profecia de Zacarias. Ele entrou de maneira tão gloriosa e tão triunfante que as crianças começaram a cantar Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, né? E aquilo ali foi a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém como o rei prometido lá nos profetas, e que ele acabava de agora penetrar na cidade, e entrando na cidade ele agora está dizendo para o povo: o rei chegou. Só que eles pensavam, imaginavam que o rei Jesus iria assumir o trono de Israel, iria sentar na cadeira como mestre de Israel e iria agora como rei de Israel, e agora iria governar. Mas não era bem assim. Esse reino é um reino divinal, é um reino celestial, é um reino do porvir, certo? É o reino Davi sobre Israel e sobre a terra, que estava sendo cumprido por meio de Cristo. E tem várias referências que a gente não vai entrar porque o tempo já não nos permite, certo? Nós vamos agora para a nova aliança. A nova aliança. Hebreus 8:8. Essa nova aliança, ela agora não repousa no cumprimento da lei. Essa nova aliança não é mais celebrada por meio da circuncisão das crianças, dos meninos. Essa nova aliança agora, ela é firmada em melhores promessas, em melhores propósitos. Abra sua Bíblia aí em Hebreus 8:8. Aqui, ó. Hebreus 8:8. Pode abrir sua Bíblia, a gente aguarda. Diz aqui, ó: porque, repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, uma nova promessa. Não conforme o concerto que eu fiz com os seus pais, né? Os filhos de Abraão, no dia em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Não é aquele pacto. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, porque este é o concerto que a partir de agora eu farei com a casa de Israel, diz o Senhor: porei as minhas palavras, as minhas leis do seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Agora a lei do Senhor não está mais em tábuas, mas está guardada, escrita nas tábuas do coração. Certo? Essa lei, ela é abrangente. Esse novo pacto, essa nova aliança, esse novo concerto, ele é abrangente, não é? Ele, não é? Foi firmado lá na cruz do Calvário, mediante a morte de Cristo, né? E agora ele diz assim, que sobre a aliança abrâmica, de todo aquele que crê, seja judeu ou gentil, fazendo deles um só povo. Agora judeu e gentil vão ser um só povo. É incondicional, certo? Considerando que nenhuma responsabilidade é por ela consignada ao homem, ela é final e irreversível, ou seja, agora, nessa aliança, você não precisa mais matar animais. Já imaginou, irmãos? Toda vida que um servo de Deus precisasse fazer sacrifício pelo pecado, pegar um animal e sacrificar, agora a nossa promessa é feita em maiores promessas. Diz aqui, ó, ele diz assim, ó, ela não mais é consignada ao homem fazer qualquer coisa. Não precisa você fazer qualquer sacrifício de animal, não é preciso fazer circuncisão, não é preciso guardar a lei. É preciso agora que o homem aceite a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Um outro aspecto é que os homens viviam sem esperança, ou seja, sem a confiança nas promessas divinas, certo? Eles não tinham mais esperança na promessa divina. Salmo 135. Salmo 135. A gente já está enterrando, viu, irmãos? Desde já nós agradecemos as orações dos irmãos. A nossa apresentação aqui no PowerPoint não deu certo hoje, mas a gente não deixou de dar a lição hoje. 135, ó.
Diz assim: aguardo ao Senhor, a minha palavra eu aguardo e espero na sua palavra. Certo? Os gentios não tinham essa esperança, eles não tinham esse anelo. Certo? Jeremias 17:7. Jeremias 17:7. Diz assim o profeta, Jeremias 17:7. Jeremias 17:7. A gente fazendo ao vivo, irmãos, é assim, viu? A gente vai para cá, vem para lá e vai dando tudo certo, em nome de Jesus. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ou a esperança do povo de Israel é o Senhor, mas eles não viviam nessa esperança, eles não praticavam essa esperança. Certo? E distantes de Deus no mundo. Por quê? Porque eles viviam numa região politeísta, pagãos e idólatras. Essa era a condição deles. Eles adoravam vários deuses, os gentios que não conheciam o Deus de Israel. Eles eram pagãos, eles eram idólatras, certo? Lá em Gálatas 4:8 diz essa condição e como eles eram. Gálatas 4:8 diz assim: mas quando não conhecieis a Deus, servis aos que por natureza não são deuses, ou seja, eles não serviam ao Deus verdadeiro, os gentios. 1 Coríntios 8:4 também Paulo faz uma descrição dessa condição dos gentios. 8:4 também diz assim, assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo não é nada no mundo e que não há outro Deus senão um só. Quer dizer, eles participavam das coisas dos ídolos. Mas agora, irmãos, os gentios se aproximaram de Deus por meio de Cristo. Eles estavam distantes, né? A Bíblia Sagrada diz em Isaías que o braço de Deus não está encolhido para não salvar e os ouvidos de Deus não estão tapados para não poder ouvir, mas os nossos pecados é que fazem divisão, barreira entre nós e o nosso Deus. Mas Jesus veio na cruz do Calvário para nos reconciliar com Cristo e fazer de nós um povo só, gentios e judeus, que é bárbaros, que é livres, que é celtas. Nós vamos estudar isso na próxima lição. A próxima lição é excelente, não perca a lição de domingo que vem. É uma lição maravilhosa. Certo? Vamos ver. João 17:3. Em João 17:3, diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único. Olha aqui. O povo era gentio. João falando para gentio, dizendo: olha, a salvação é esta, Jesus dizendo, que vocês conheçam a Deus por um único e verdadeiro Deus e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Jesus orando ao Pai, pedindo para que o Pai fizesse com que as pessoas reconhecessem que em meio a tantos deuses só existia um Deus. Paulo, quando foi lá em Atenas e viu a multidão de deuses que tinha lá, ele escolheu uma placa que tinha lá o Deus desconhecido, e ele disse: olha, o Deus que vocês desconhecem é o Deus que eu vou pregar agora. E ele fez a sua pregação. Essa era a condição dos gentios sem Deus no mundo. E para nós encerrarmos, irmãos, a lição de hoje, nós estávamos excluídos da aliança, certo? Deixa eu afastar um pouco aqui. Nós éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança, né? Estávamos separados do conceito das promessas de Deus e longe de Deus, né? Mas o amor de Deus circuncidou agora o nosso coração, nós somos circuncisos de coração, certo? Ele nos reconciliou com Deus, né? E também ele nos incluiu nas promessas da esperança, revelando a nós o único e verdadeiro Deus. E agora em Cristo, para nós encerrarmos, Efésios capítulo 2, versículo 13. Efésios capítulo 2, versículo 13. Efésios capítulo 2, versículo 13. Mas agora vós,
que antes estáveis longe, eu, você, nós, estávamos longe de Deus. Agora, pelo sangue de Jesus Cristo, chegastes perto. Irmãos, nós estávamos distantes do Deus único e verdadeiro. Nós estávamos alheios às promessas de Deus. Nós estávamos desprovidos da graça. Mas agora, por meio do sangue de Jesus Cristo, o lavar renovador e regenerador do Espírito Santo, como Paulo disse lá em Tito 3,5, esse lavar renovador e regenerador do sangue do Cordeiro, irmãos, ele agora nos reconciliou. Aleluia. Irmãos, nós vemos como é difícil a gente ficar distante de alguém que a gente goste. Como é difícil a gente passar tempo sem conversar com alguém que a gente gosta. Seja por essa distância social que estamos vivendo hoje, ou pior ainda, seja por uma aliança quebrada, um relacionamento distante. Mas éramos assim também com Deus. Éramos inimigos de Deus, irmãos. E Jesus morreu para, como dizia minha mãe, quando eu brigava com meu irmão, vamos acabar com essa besteira. Pegava nós dois, juntava um ao outro, abraça seu irmão aí. Aí o outro, abraça seu irmão, dê um abraço nele, dê um cheiro nele. Foi isso que Jesus fez. Ele nos tomou pela mão, nos tirou do lamaçal do pecado, nos conduziu à presença de Deus, nos apresentou diante do Senhor e disse, olha, esse aqui é meu, esse aqui eu comprei com meu sangue. Meu irmão, você foi comprado por bom preço, um preço tão alto que os recursos do mundo inteiro não conseguiriam pagar. Eu e você fomos comprados pelo sangue do Cordeiro, esse sangue que nos garante vitória, que nos garante purificação, que nos garante salvação. Deus abençoe, meus amados irmãos, a você, a sua família, nesses dias. Que as mamães tenham dias das mães abençoados com seus filhos, os filhos com suas mães na medida do possível. Eu falei com ela pela internet hoje, estou falando agora por essa aula, que ela sempre nos acompanha. Que Deus abençoe ricamente você e suas famílias e que em breve possamos estar usufruindo da comunhão com Deus junto com os irmãos e participando da comunidade no templo, adorando ao Senhor, unidos e também vendo nossas famílias, vendo nossas mães, abraçando nossos pais, que nesses dias Deus guarde nossos pais nas suas idades, né? Nossas mães, enfim, que o Senhor proteja e guarde todos os familiares e todos os amados irmãos. Deus abençoe e até domingo que vem, se Deus quiser. Fiquem na paz do Senhor. Amém.